falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Ainda nessa epístola mesmo, no capítulo 7, verso 25, 7, 25. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. E um último verso, no capítulo 13, de 20 a 22. Ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, vos aperfeiçoe em todo bem, para cumprirdes a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele, por Jesus Cristo, a quem seja a glória para todo sempre. Amém. Rogo-vos ainda, irmãos, que suporteis a presente palavra de exortação, tanto mais quanto vos escrevi resumidamente. Enquanto estivemos juntos nesse encontro que ocorreu em Anastácio, nós comentamos com os irmãos que essa epístola aos Hebreus, ela é um dos livros chaves do Novo Testamento. Certamente, irmãos, toda a Bíblia é a palavra de Deus. Mas alguns livros, eles se colocam numa posição de fundamento, podemos dizer assim, nesse edifício maior que é a Bíblia, nos seus 66 livros. Então, dentre os 27 livros do Novo Testamento, há 4 livros que são particularmente relevantes, no sentido de trazer para nós o entendimento do que seria aquilo que o apóstolo Paulo chamou de o eterno propósito de Deus em Cristo Jesus. Então podemos dizer que são 4 grandes pilares, fundamentos sobre os quais toda a revelação de Deus, particularmente do Novo Testamento, está assentada. O primeiro pilar é Romanos. A ênfase de Romanos é o Evangelho de Deus. Por isso esse livro é um livro pilar. Certamente os irmãos já têm estudado e conhecido algo dessa epístola preciosa aos Romanos. Logo no início, no capítulo 1, Paulo fala sobre o Evangelho de Deus. E no último capítulo, encerrando o livro, capítulo 16, versos 25 a 27, ele repete: aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu Evangelho. Então tudo que ele escreveu na epístola aos Romanos, ele chama de meu Evangelho, que nós sabemos, é claro, é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, que havia sido de primeira mão. Isso não aconteceu com nenhum de nós, como aconteceu com Paulo. Ele recebeu o Evangelho em uma revelação pessoal, direta, de Jesus Cristo glorificado. Não foi assim conosco. Nós ouvimos as palavras do Senhor através de outros meios, e o Espírito do Senhor usou essa palavra no nosso coração para nos regenerar. Paulo recebeu uma revelação do Evangelho. Você se lembra que em Gálatas ele fala isso? O Evangelho que eu prego eu não recebi de homem algum. Gálatas. Mas por uma revelação pessoal e direta do Senhor,
na estrada de Damasco, nós sabemos. Então o tema de Romanos é o Evangelho de Deus. Como Paulo não conhecia os romanos, ele escreveu aquela epístola de uma maneira muito tranquila. Ele pretendia visitar os romanos, como ele diz logo na introdução da carta, e repartiu com eles algum dom espiritual para que eles fossem confirmados. Então, como ele não conhecia aquela assembleia em Roma, ele escreveu a carta de uma maneira muito tranquila e podemos dizer, de certa forma, sistemática. Ele começa com uma ordem muito clara. Em outras epístolas não é bem assim. Nós sabemos que o apóstolo Paulo é um escritor bastante versátil, porque de uma maneira muito clara ele segue a carga que o Espírito Santo deu a ele para escrever aquelas igrejas com as quais ele se relacionava. É assim com Filipenses, que ele estabeleceu em Cristo, é assim com Efésios, é assim com os Gálatas, onde ele passou e pregou o Evangelho a todas as igrejas da Galácia, foi assim com os de Tessalônica, as 2 cartas para os Tessalonicenses. Então, ele exorta e ele escreve, inspirado pelo Espírito Santo, de acordo com o que ele entendia ser a carga de Deus para aquelas assembleias. Paulo não era, em primeiro lugar, um teólogo. Paulo, sem dúvida, era, em primeiro lugar, um homem de Deus, um servo de Deus. Então, as suas epístolas caminham para lá, caminham para cá. Muitas vezes Paulo está escrevendo e ele entra por uma linha lateral aqui e às vezes nem volta mais ao texto inicial, digamos assim, né? O que muitos estudiosos chamam de digressão. E alguns até condenam Paulo por isso. Dizem que Paulo não é linear no seu raciocínio. Mas, irmãos, que bobagem uma coisa dessa. A intenção de Paulo não é ser linear no seu raciocínio. Paulo era um homem que amava o Senhor e amava as igrejas que ele tinha estabelecido pelo seu zelo, pelo seu amor, pela sua carga que ele tinha do Senhor. Por isso ele disse: ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Ele não se via como um empregado de Deus. Ele disse que o Evangelho nele era uma carga tal, era um fogo tal, era um zelo tal, que ele tinha recebido do Senhor, que a sua vida não tinha sentido, senão anunciar, falar desse Cristo e edificar as igrejas que tinham sido estabelecidas em Cristo. Então assim ele escreve as suas epístolas, de maneira tão livre e tão maravilhosa. Isso é Romanos. Efésios é a segunda carta fundamental. Romanos tem como tema a glória do Evangelho. 5 evangelhos nós temos no Novo Testamento. O Evangelho de Mateus, o de Marcos, o de Lucas, o de João e o de Paulo. O Evangelho de Paulo é a Epístola aos Romanos, onde ele expõe seu entendimento do Evangelho. Então, a Epístola aos Efésios agora, o segundo fundamento dentre os 27 livros do Novo Testamento. Efésios é a epístola da igreja. Efésios é que vai falar sobre a vida, a natureza e o serviço da igreja. Veja esses 3 temas. O quanto eles são imensos. O que é a vida da igreja? Como se vive a vida da igreja? Ontem, no último tempo que tivemos juntos em Anastácio, nós falamos um pouco sobre Efésios 4, 1 a 16. Aqueles princípios da vida da igreja que nós vimos juntos. Então, Efésios é a epístola que mostra a glória da igreja. Então, nós temos Colossenses. Colossenses, em particular, é a epístola que mostra a glória de Cristo. Não há nenhum texto tão extenso para falar sobre a glória de Cristo em detalhes como o texto de Colossenses 1, de 13 a 23. Muitos aspectos que mostram quem é esse Cristo. Primogênito dentre os mortos, primogênito de toda a criação, nele foram criadas todas as coisas, nele tudo subsiste, ele é o cabeça do corpo da igreja, ele é o cabeça de todo o principado e potestade, tudo foi criado por meio dele e para ele. Quantas coisas nesse texto. Então, um texto condensado sobre as glórias de Cristo, como nenhum outro no Novo Testamento. Então, Colossenses é uma epístola que precisa, que merece ser estudada por cada um de nós. Apenas 4 capítulos, mas funciona assim mais ou menos como aqueles psicotrópicos. Sabe o que é isso, né? É um comprimidinho desse tamanho que alguns tomam para dormir, quase que não acordam mais, né? Assim é a Epístola aos Colossenses. São só 4 capítulos, mas que capítulos? Falamos sobre quem é o Senhor, glória da sua pessoa e glória da sua obra. Depois nós vamos para Hebreus. Finalmente. Então, Romanos,
Efésios, Colossenses e Hebreus. E ontem nós falávamos, irmão e irmã, se você tem qualquer expectativa que o Senhor use sua vida com a palavra de Deus, você tem que conhecer essas 4 epístolas profundamente. Do contrário, se dedique a outro serviço, mas não ao serviço da palavra. Porque essas 4 epístolas são fundamentais para compreendermos bem essa dispensação de Deus no Novo Testamento. Então agora chegamos a Hebreus, onde nós vamos gastar alguns minutos nessa manhã. Essa epístola fala sobre a glória da carreira cristã. É certo que o livro de Hebreus tem um tema proeminente. É o único livro do Novo Testamento em que Jesus Cristo como apóstolo e Jesus Cristo como sumo sacerdote é descrito. Ele não é chamado, o livro de Apocalipse aponta para o Senhor como sumo sacerdote, sem dúvida. Mas o único livro do Novo Testamento no qual o Senhor Jesus é chamado de sumo sacerdote é Hebreus. Então, o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Hebreus capítulo 3, verso 1, é um tema proeminente em Hebreus. Mas embora seja assim, esse tema tão proeminente, essa carta se dedica, se você estudar com cuidado, você vai ver que ela se dedica para falar da nossa carreira cristã. Que precioso termos uma carta assim. A glória do Evangelho em Romanos, a glória da igreja em Efésios, a glória de Cristo em Colossenses e a glória da carreira cristã em Hebreus. Então veja como esse livro foi escrito. Nossa intenção nessa manhã é apenas panorâmica, talvez entrarmos em um ou outro detalhe. Esse livro é uma combinação de passagens de ensino e passagens de exortação, que nos ajudam imensamente. Então, por exemplo, nós lemos os primeiros 4 versículos de Hebreus aí na introdução que fizemos. 7 glórias do Senhor Jesus são mostradas aí. Se você contar uma a uma, o texto começa assim: Ele é o herdeiro de todas as coisas. Esse é o primeiro. Por Ele Deus fez o universo. Ele é o Criador. Essa é a segunda. Hebreus 1, 2. Depois o verso 3 vai dizer: Ele é o resplendor da glória. Então essa é a sua terceira glória. Ele é a expressa imagem do seu ser, ou do ser de Deus. Quarto. Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Esse é o quinto. Depois diz: Ele fez a purificação dos pecados. Sexto. E por último, Ele está sentado à destra da majestade nas alturas. Então são 7 glórias do Senhor Jesus. Não dá para passar rápido por elas. Você precisa tomar uma folha de papel, colocar essas 7 glórias descritas, então tomar os seus livros de ajuda, os seus livros que expõem a palavra na sua língua original, o que elas significam. A Bíblia não foi escrita em português, foi escrita em grego. Então o que essas palavras significam? E fazer um estudo, mesmo que breve. Você não precisa ter feito seminário, você não precisa saber grego nem hebraico. Esqueça essas coisas. Na vida cristã nós precisamos muito mais de graça do que de grego. Essa é a verdade. Então se você tomar alguns livros de ajuda simples de serem usados e estudar esses versículos, você vai ficar maravilhado. Quando o Senhor for louvado, adorado numa reunião congregacional, como nós fizemos agora cantando esse lindo cântico, digno ao Cordeiro, esse cântico de Apocalipse, então o Cristo que nós adoramos será outro Cristo. Compreende o que eu quero dizer? Será outro Cristo. Um Cristo mais glorioso. Um Cristo que conhecemos muito melhor. Porque, já disse um servo de Deus chamado John Owen, ele viveu durante um avivamento, que é conhecido na história da igreja como o movimento puritano, no início do século XVII. John Owen disse assim: o glorioso da Bíblia é que hoje ela é o único meio palpável de conhecermos a glória de Cristo. Irmãos, não é por menos que o inimigo de Deus odeia esse livro. E tudo o que ele quer é que esse livro seja um livro fechado aos ouvidos e aos olhos do povo de Deus. É tudo o que ele deseja. Ele conseguiu fazer isso por 1000 anos.
do século V ao século XVI. Era das trevas, porque esse livro estava perdido. Ele só era encontrado nos mosteiros. E só aqueles que viviam aquela vida monástica conseguiam ler esse livro. Ninguém mais. E é claro, aqui ou ali, o Senhor sempre teve os seus remanescentes. Mas eram aqueles grupos pequenos, cheios de Cristo, cheios de realidade espiritual. Mas era só. O povo de Deus em geral nada sabia da palavra de Deus. Agora, e os dias que nós vivemos? Em espírito, eles não são em nada diferente desses dias, irmãos. Nós vivemos dias em que o povo de Deus se reúne para entretenimento. O povo de Deus se reúne não é para ouvir a palavra, é para ouvir testemunhos. Testemunhos que não acabam mais. Um testemunho de cá, outro testemunho de lá e mais um testemunho de cá. Não se reúne mais, de modo geral, o povo de Deus para ler a palavra de Deus. Os cristãos primitivos não só reuniam para ouvir palavras assim ministradas, como nós estamos fazendo aqui. Mas eles se reuniam para ler as Escrituras publicamente. Ler mesmo. Tomar uma manhã dessa, abrir a epístola aos Romanos e ler inteira. Eles se reuniam para isso. Ler as cartas, ler as epístolas que eles recebiam. Eles se reuniam para falar a palavra uns aos outros. Por isso que em Coríntios 14, Paulo fala assim, todos podereis profetizar, um após outro. Não aquela confusão, mas um após outro, para todos aprenderem e serem consolados. Lembra? Coríntios 14? A igreja se reunia para isso. Então, por causa dessas coisas terem sido perdidas, nós temos tanta fraqueza na igreja. Porque, infelizmente, de modo geral, a igreja do Senhor não conhece a palavra do Senhor. Às vezes conhece meia dúzia de textos. Né? Meia dúzia de 8 ou 10 textos. E recita esses textos, os mesmos textos, os mesmos textos. Mas não conhece a palavra de Deus. Então vivemos dias em que o Senhor, por sua graça, tem buscado e tem alcançado, por sua bondade, levantar entre nós, irmãos, entre todos nós, muitos irmãos que amem a sua palavra. Os Esdras do Antigo Testamento, que dedicam-se a buscar a lei do Senhor. Reservam tempo para isso, diariamente, algumas horas, para estarem quietos com a palavra de Deus aberta, dedicando-se a conhecê-la. Abre os meus olhos, Senhor. Então, nesses dias, mais do que nunca, nós carecemos de um conhecimento mais sólido, em particular, dessas 4 epístolas. Romanos, Efésios, Colossenses e Hebreus. Então, voltando ao tema de Hebreus. Depois das 7 glórias do Senhor Jesus serem descritas, o primeiro capítulo continua falando de um contraste entre a glória do Filho de Deus e, podemos dizer, a glória dos anjos, já que os anjos têm glória. Então ele vai fazer essa comparação. E ele vai mostrar que é uma comparação que nem se pode fazer. Porque o Filho de Deus é incomparável. Então ele segue todo o restante desse capítulo 1. Se você o tem ainda aberto aí, são 14 versículos. Todo esse capítulo é um contraste entre Cristo e os anjos. Então ele vai dizer, a qual dos anjos ele disse alguma vez assim, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Quando ele introduz o primogênito dele no mundo, ele diz, todos os anjos de Deus o adorem. Não é? Então nós temos um contraste todo o tempo, Jesus, o Filho e os anjos. O Filho é o resplendor da glória. Os anjos têm glória, mas ele ungiu o Filho com óleo de alegria muito mais do que todos os seus companheiros. Está aí o versículo, no capítulo 1. E esses companheiros aí são os anjos. Esse contraste é feito entre Jesus e os anjos. Então, quando chegamos ao capítulo 2, olhe por favor para a sua Bíblia. Capítulo 2 de Hebreus, de 1 a 4 também. É a primeira passagem do livro exortativa. Então, no texto original, essas passagens são parentéticas.
Parentéticas significam algo que está entre parênteses. Então o parêntese abre aqui e fecha ali, porque é dedicado a dar uma explicação. Então Hebreus 2, de 1 a 4, é uma passagem parentética. Só que há algo especial sobre esse parêntese aí. É um parêntese exortativo. Você não precisa abrir, mas registre aí. 1 Timóteo 4,13. Apenas anote, depois você lê. Quando Paulo escreve essa carta para Timóteo, ele diz assim: até a minha chegada, orientando Timóteo, aplica-te ou dedica-te. Aí ele fala sobre 3 coisas. A exortação, a leitura, que é a leitura pública das Escrituras, como já falamos, a leitura, a exortação e ao ensino. Olha essas 2 coisas últimas aqui. A exortação e ao ensino. Isso é a Epístola aos Hebreus. Ela é composta dessa maneira. Porque o Espírito Santo é o mestre divino, que foi enviado pelo Senhor para nos ensinar. Ele é o mestre. Ele vos ensinará a respeito de todas as coisas. Foi o que o Senhor disse, né? Então ele veio para nos ensinar, mas não só nos ensinar. Ele veio para nos exortar. Então Paulo diz: Timóteo, aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. A Epístola aos Hebreus, então, é composta assim. Todo o primeiro capítulo, 14 versículos, é ensino. Então, quando o Espírito Santo concluiu esse ensino, e que ensino, nós já vimos aí, 7 glórias de Cristo, comparando Cristo com os anjos, citando vários textos do Velho Testamento, então interpretando para nós o Velho Testamento, cita Salmo 110, cita Isaías 8, e vai interpretando o Velho Testamento para nós, o autor de Hebreus. Uma carta maravilhosa. Quando ele conclui esse ensino no capítulo 1, o que ele faz? Exorta. Então nós temos o capítulo 2, de 1 a 4. Agora vamos ouvir como ele exorta. Então vamos ler, preste atenção. Veja aí Hebreus 2, verso 1. Por esta razão. Então nós já teríamos que perguntar, qual razão? A razão está no capítulo 1. A razão é quem é Cristo. Herdeiro, criador, resplendor, expressa a imagem, sustenta todas as coisas por sua palavra, fez purificação de pecados e, sobretudo, assenta-se à destra da majestade nas alturas. Ninguém menos e nada menos do que isso. Então ele vai dizer, por esta razão. Você vê como é importante você ler a Bíblia com cuidado, com atenção, senão nada faz sentido. Então vamos ver como ele exorta. Por esta razão importa, nos cabe. Ouça bem, isso não foi escrito para o mundo, isso não é a palavra para aqueles que não pertencem ao Senhor, é para nós os cristãos. Importa que façamos o quê? Nos apeguemos. A palavra na língua original literalmente é agarrar, como um afogado agarra uma tábua de salvação no mar, uma boia. Ele agarra e quando ele chega no barco de resgate, você quase que tem que descolar ele da boia, não é? Porque ele agarrou aquela boia de uma maneira que ele está até com cãibra, de tanta força que ele está fazendo. Essa é a palavra usada aí. Importa que nos agarremos com mais firmeza. Olha aí o versículo. As verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Então comentávamos também com os irmãos, nesse encontro que tivemos, a palavra desviemos é muito bonita. Por isso é importante estudar a Bíblia calmamente. Se você for consultá-la, o que significa desviar? Hoje nós ouvimos muito essa expressão, né? Fulano ou ciclano é um crente desviado. Você já não ouviu isso? Desviado, ele está desviado. Aqui, como Hebreus usa a palavra, sabe o que significa desviar-se? Significa uma vasilha furada. Você leva essa vasilha até a fonte, então você consegue enchê-la. A fonte tem uma boa vazão, então você vem para as reuniões, traz a sua vasilha, os irmãos compartilham a palavra, adoramos o Senhor, enfim, o Senhor enche o teu balde. Graças ao Senhor porque Ele faz isso. Mas quando você chega na porta ali e olha para o seu balde, ele já está seco.
Porque embora ele tenha enchido até a boca, a vasilha está furada. Importa que nos agarremos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Primeiro sentido de desviemos, uma vasilha furada. Segundo sentido de desviemos, um barco à deriva. Veja que palavra interessante que o Espírito Santo escolheu aí na língua original. Desviar é um barco que não tem rumo. Ele está à deriva no oceano. E ele vai para lá, e ele vai para cá, e ele não vai para lugar nenhum. Um barco à deriva. Mas há um terceiro sentido da mesma palavra. Olhe como a língua original é rica. O terceiro sentido é um anel que escapa do dedo. Então traz a ideia de escapar. Uma palavra, três sentidos. E todos três são tão aplicáveis à nossa jornada cristã. Será que de alguma maneira nós recolhemos as palavras, as verdades, aquilo que Deus nos tem dado em vasilhas furadas? Elas não têm impacto em nossas vidas. Elas não têm significado transformação e renovação da nossa mente. Se isso não tem acontecido, nossa vasilha está furada. Não importa que os irmãos estejam aqui todos os domingos de manhã e de noite e quarta-feira, ou seja lá que dia, não importa. Se a vasilha está furada, não há nenhum impacto da verdade no seu coração. Não há nenhuma transformação de mente. Segundo sentido, o barco à deriva. Será que nós entendemos o nosso chamamento celestial? Capítulo 3 de Hebreus, verso 1, vai dizer assim: por isso, santos irmãos, Hebreus 3:1, santos irmãos, que participais da vocação celestial. Essa é a nossa vocação. Nossa vocação não é para ser isso, ou para ser aquilo, ou para ser pastor, nesse sentido, para ser pastor, para ser cantor, para ser músico, para ser evangelista, para ser... Não é nada disso que está falando aqui. Aqui está falando sobre uma vocação comum a todos nós. Todos nós temos uma vocação celestial. Nós fomos chamados, em outras palavras, para sermos transformados de glória em glória, como num redemoinho. Uma vocação ascensional, assim. De glória em glória. 2 Coríntios 3,18. Contemplando, como por espelho, a glória do Senhor. Em particular nas Escrituras. A glória de Cristo. Somos transformados. De glória em glória. Na sua própria imagem. Essa é a vocação celestial. É a vocação de todos nós. Não é vocação do pastor, do evangelista, do profeta, é a nossa vocação. Então, se nós somos um barco à deriva, desviados, nunca vamos alcançar nossa vocação celestial. Agora, irmão, não sei se você já pensou sobre isso, mas escute bem. Não há nada mais triste e trágico do que um cristão que não avança. Sabe por quê? Se ele é mundano, antes de conhecer o Senhor, se ele é do mundo, o seu coração é integral para o mundo. Ama o mundo, vive no mundo, quer as coisas do mundo, ama as paixões do mundo, é do mundo e vive no mundo. Agora, quando nós fomos regenerados, nós nos tornamos, me entenda bem, um ser muito esquisito. Sabe por quê? Porque agora nós temos duas naturezas. Os que são do mundo só tem uma. Natureza adâmica caída. Carne. Os cristãos têm duas. Por isso Paulo vai dizer, a carne milita contra o espírito. Se não houvesse duas, não haveria nenhuma luta. E o espírito milita contra a carne. Gálatas 5. E ele ainda acrescenta dizendo, porque são opostos entre si. Então nós vivemos uma luta que ninguém vive, só os cristãos. Agora, qual é a nossa bem-aventurança? É que essa natureza que foi depositada em nós, o Espírito Santo, ele geme, peleja, batalha incansavelmente, para que nós possamos responder a tudo aquilo que temos recebido na nossa nova natureza da parte do Senhor. E ele não descansará. O Espírito Santo é incansável. Irmão, nós
por pouco, nós desistimos dos outros, nós desistimos de nós mesmos. Por que uma pessoa se deprime? Porque ela cansou, ela desistiu de si mesma. Depressão, em um sentido, é uma coisa muito abençoada, porque é isso que o Senhor quer fazer conosco mesmo, nos levar ao fundo do poço. Ele diz, até onde você vai tentando caminhar do seu jeito, com as suas próprias forças, com seus recursos, né? Então, o que há de bem-aventurado no cristão é que essa nova natureza, ela não é uma natureza qualquer. Ela simplesmente é a natureza de Cristo. Também nós cantamos agora há pouco, aquele texto de Gálatas 2. Cristo vive em mim. Isso é uma bênção, mas isso não é o assunto encerrado, não. Não acabou aí, não. Começou aí. Isso é só a porta de entrada. Agora tem uma jornada toda para ser vivida. Para que não apenas Cristo viva em mim. Interessante que Gálatas 2:20 parece que é tão citado, né? O tempo todo. Estou crucificado com Cristo, agora não sou vivo, mas Cristo vive em mim. Os irmãos sabem de cor. Mas os irmãos conhecem Gálatas 4:19, 2 capítulozinhos à frente, do mesmo livro? Diz assim, meus filhinhos, por quem eu de novo sofro dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Então não basta que Cristo viva em nós, não é suficiente que Cristo viva em nós. Cristo deve ser formado em nós. Você percebe a diferença? Qual é a diferença? Em todo aquele que nasceu de novo, Cristo vive nele. Mas em nem todo aquele que nasceu de novo, Cristo está formado nele. Concorda, irmão? Porque Cristo ser formado é uma questão de ter o caráter de Cristo. Se nós teríamos que dizer a todos os cristãos, são exemplos de humildade, de mansidão, de longanimidade. Não são. Não são. Porque não basta que Cristo viva em nós. Cristo tem que ser formado em nós. E por isso o Espírito Santo continua trabalhando em nossas vidas. Quais são os meios para Cristo ser formado em nós? Primeiro, a palavra de Deus. A palavra de Deus. Espada, livro de Hebreus, capítulo 4, verso 12. Uma espada afiada de 2 gumes. A palavra de Deus é viva e eficaz. Mais cortante que uma espada afiada de 2 gumes. E ela penetra até o ponto de dividir alma, espírito, juntas, medulas. E olha o que diz. É apta, só ela é apta, para sondar os pensamentos e os propósitos do coração. Isso é transformação. Então, na medida que a palavra de Deus vai sendo recebida por nós, acolhida no nosso coração, então nós vamos conhecendo melhor quem nós somos na luz de Deus, como cristãos. Nossos pecados internos, ocultos, aquelas motivações, aqueles interesses. Ou você acha que crente não peca? João vai dizer assim, se nós dissermos que não temos cometido pecado, fazemos Deus mentiroso. 1 João capítulo 1. Então é claro que o crente peca. Peca na motivação, peca nos pensamentos, peca nas intenções. Né? Não necessariamente em atitude, se for o caso. Mas pecado é muito mais que atitude, que ação. Não é? Então, queridos irmãos, qual é a chave para crescermos no Senhor? Basta que Cristo vive em nós? Basta que tenhamos nascido de novo? Onde a Bíblia ensina isso? Me mostre, por favor. Pelo contrário, a Bíblia ensina assim, Romanos 12. Eu vos rogo, apresenteis os vossos corpos, vocês que já pertencem ao Senhor, vocês que já nasceram de novo, apresentem os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o vosso serviço espiritual, culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então, quando nós nascemos de novo, nós não estamos prontos, nós somos só bebês. Bebês. Que vão crescer se nutrindo com o leite da palavra. A palavra viva de Deus vai penetrar no coração deles e vai dividir alma de espírito, vai sondar a mente e os propósitos do coração, como Hebreus 4 diz, vai expô-los. O sacerdote, quando ia oferecer o sacrifício, ele tomava aquela faca, os irmãos se lembram? O ponto de vista de Hebreus 4:12 é esse aí. Quando diz a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante que qualquer espada,
No original, a palavra não é espada. Porque espada não é para cortar sacrifícios. Espada é para batalha. Né? Então, atente bem. A palavra no original é faca, ou adaga. O sacerdote usava uma adaga grande, porque ele ia dissecar animais grandes, cordeiros, carneiros, novilhos. Então ele usava uma faca que tinha quase um côvado. Um côvado é mais ou menos essa distância, daqui a aqui. Faca de 30, de 40 centímetros de lâmina. Essa que é referida em Hebreus 4:12. Está dizendo assim, a palavra de Deus é uma faca afiada de 2 gumes. E penetra, é viva e eficaz. Viva, porque Deus é vivo. Eficaz, porque a palavra de Deus é eficaz para trabalhar em nossas vidas. Não volta para Ele vazia. Faz o seu trabalho. Viva e eficaz. Então ela penetra até naquele lugar onde ninguém penetra. Nem nosso cônjuge, nem nossos irmãos, nem psicologia, nem nada. Só a palavra de Deus pode penetrar nesses lugares mais fundos do nosso ser interior. Você não acha isso maravilhoso? Porque isso fará com que nossa salvação não seja uma salvação de verniz, compreende? Você passa um verniz na porta e aquela porta fica exposta ao sol o dia todo. Ela fica linda envernizada, só que não dura nada. O sol acaba com o verniz, resseca tudo, não é? A nossa salvação não é assim, não é um verniz que foi passado sobre nós nos deixando bonitinhos. A salvação de Deus é uma, Hebreus de novo, como escaparemos nós se negligenciarmos uma tão grande salvação? Não é salvação que inverniza, é salvação que muda caráter. Mas isso é processual. Então precisamos da ação da palavra de Deus em nós, fazendo esse trabalho. Então o capítulo 2 de Hebreus, onde estávamos, vai dizer exatamente isso. Importa que nos agarremos com firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Aí ele vai fazer comparação com o Antigo Testamento. Aquela palavra que foi falada lá com eles, e foi ouvida daquela maneira, foi uma palavra para eles importante. Agora, para nós, que ouvimos o Filho, eles ouviram Moisés, sem dúvida era um oráculo de Deus, mas não era o Filho, não era Cristo. Agora, nós que ouvimos o Filho, Deus, havendo falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, isso é o tempo do Velho Testamento. Agora, a nós, nos falou pelo Filho. Muito diferente. Então, por isso a exortação do capítulo 2. Olha aí o verso 3. Vai dizer, como escaparemos nós se negligenciarmos uma tão grande salvação? Hebreus 2:3. A palavra para negligenciarmos é muito interessante também. Ela só aparece uma outra vez em todo o Novo Testamento. Então, uma palavra importante. Então, vamos ajuntar a outra menção para colocarmos aqui e vermos o quadro, entendermos o que significa negligenciarmos. Será que o cristão negligencia? Lógico que pode negligenciar, não devia. Reunindo vós toda a vossa diligência, Pedro vai dizer. 2 Pedro capítulo 1. Diligência ao contrário de negligência. Então, o outro lugar onde aparece a palavra negligenciarmos, localize aí em Hebreus 2:3. É em Mateus 22. Vamos abrir lá? Mateus 22, uma parábola que o Senhor propõe, a chamada parábola das bodas. Certamente os irmãos a conhecem. Ele compara a esse rei que celebrou bodas, né, do seu filho, convidou muitas pessoas, preparou os bois cevados, os abateu, e no verso 4 diz assim, tudo está pronto. Mateus 22:4. Tudo está pronto. Nos faz recordar as palavras do nosso Senhor na cruz, não é? Tudo está consumado. Tudo está pronto. Qual é o convite, então, para aqueles que foram chamados pelo Senhor? Aqui, no caso, pelo rei, nessa parábola, né? Vinde para as bodas. Agora, olha o verso 5. Eles, porém,
não se importaram. Essa aqui é a mesma palavra traduzida por negligenciarmos em Hebreus 2. Então o que é negligenciarmos essa tão grande salvação que recebemos do Senhor? É não nos importarmos. Como se ela fosse algo comum. Fui criado num lar cristão e ouvindo o Evangelho desde pequeno. Nunca vivi grandes desvarios em minha vida. Podemos pensar assim, né? Sempre fui um jovem sóbrio. Casei com uma única mulher. Estou procurando criar meus filhos no Senhor. Tudo tão certinho, tudo tão bem comigo, né? As epístolas de Hebreus apontam para tanto mais, falando exatamente sobre essa herança que nós temos em Cristo, sermos transformados de glória em glória na sua própria imagem. Por isso lá no capítulo 12 ele vai falar do Esaú, usando como uma figura para nós. O Esaú também era filho de Isaac, como era Jacó. Mas por causa de uma fome e uma sopa saborosa, ele abriu mão do seu direito de primogenitura. Então ele fala assim, entre vós, que não haja nenhum impuro ou nenhum profano, como foi Esaú. O que seria hoje ser impuro e profano? Nós, como cristãos. Seria exatamente isso. Considerar as coisas de Deus como sendo comum. Eu vou lá todo domingo, escuto a palavra, vou lá quarta-feira, o pastor está lá para isso, ele prega, nós escutamos, ele é o pastor, nós somos as ovelhas. Você vê o problema das instituições em geral? Um deles é esse. É o pastor e as ovelhas. Enquanto na verdade nós temos um único pastor e todos nós somos ovelhas. E há algumas ovelhas que são ovelhas mais velhas. Então elas são as ovelhas guias. Ovelhas guias do rebanho. Mas pastor mesmo, nós temos um único. O único pastor. A Bíblia o chama de o único pastor, nosso Senhor, né? Então, queridos irmãos, uma das moléstias que a chamada instituição religiosa cria é essa. O pastor é que tem que orar, é que tem que estudar, é que tem que conhecer a Bíblia. Nós somos as ovelhas, que estamos ali com o ouvido pronto para ouvir, e o que nos interessar nós guardamos, o que não interessar nós jogamos fora. Não é assim? E o pastor é o servo de Deus. Irmãos queridos, que coisa. Onde que nós vamos desse jeito? Né? Todos nós somos as ovelhas do único pastor. Todos nós recebemos a mesma vocação celestial. Todos nós fomos chamados para sermos transformados de glória em glória. Todos nós fomos chamados para amar o Senhor e servirmos uns aos outros, né? Então, como escaparemos nós se negligenciarmos uma tão grande salvação? Não se importaram. E se foram? Um para o seu campo. Falar em campo aqui em Mato Grosso do Sul é desnecessário, né? Um foi para o seu campo, o outro foi para o seu negócio. O Senhor apontou para duas coisas aí que cativavam o coração naquela época e continuam cativando hoje. Domingo, dia da reunião, domingo, dia de ouvir a palavra. Todos os outros dias, meu campo, meu negócio. Não é assim? Nada de errado com o campo, nada de errado com o negócio. O que está errado é o coração. É o coração no campo, coração no negócio. Isso está errado. Nós, cristãos, teríamos que ter nosso coração integral para o Senhor. Então nós podemos ir para o campo. Então podemos ir para o negócio. Porque o nosso coração não é um coração dividido. É um coração integral para com o Senhor. Então veja o que é negligenciar. Não importa o rei, filho, bodas, boi cevado. Quero saber dessa festa de casamento aí não. Não me importo. Vou para o meu campo. Vou para o meu negócio. Viu? Então uma parábola tão clara para explicar o que o livro de Hebreus chama de negligenciarmos. Então, irmãos, alguns irmãos dizem assim, quando nós ouvimos a palavra de Deus precisava ser mais aplicada à nossa vida, aplicada ao dia a dia, mais prática. Você quer coisa mais prática do que isso que nós estamos lendo aqui? A parábola explicando o que é negligenciar. É ir para o campo, ir para o negócio. Com o coração devotado a isso, ao campo e ao negócio. Então o autor de Hebreus vai dizer, como escaparemos nós, se não nos importarmos com
com uma tão grande salvação. Aí, o livro segue a partir do versículo 5, Hebreus 2. Abra, por favor, de novo lá. E ele continua ensinando. Maravilhosa epístola. E aí ele vai ensinar e ensinar até o capítulo 3, verso 6. E nesse ensino, nós teremos aí a ênfase que nós já citamos no versículo 1 do capítulo 3. O apóstolo e o sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. Hebreus 3:1. E no mesmo versículo diz que nós somos santos, veja aí, por isso santos, postos à parte. Nós antes de conhecermos o Senhor, éramos o quê? Comuns. Quando Pedro viu aquele lençol que desceu do céu, na visão de Atos 10, você deve se lembrar, 2 vezes o céu se abre em Atos. Uma com Estevão, e ele vê Cristo. Outra com Pedro, e ele vê a igreja. Grande é esse mistério. Cristo e a igreja. Estevão e Pedro. Quando aquele lençol desce do alto e Pedro vê aqueles animais imundos, tipificavam nós, os gentios. Nós não somos judeus, nós somos gentios. Então nós estávamos dentro daquele lençol. Aves, quadrúpedes, répteis e toda sorte de animais imundos. Porque nós não estávamos naquela promessa da aliança feita com o povo de Israel, no início. Então Pedro vê aquele lençol, imagine isso. Pedro está orando, esperando o almoço, não é? Em Atos 10, o almoço demorou um pouco. Pedro estava lá no eirado, orando. Então ele tem uma visão, um êxtase, e aquele lençol desce do céu. E Pedro mal consegue olhar para o lençol, porque o lençol tem tudo que é imundície, em termos de animais, que o judeu não come. Então o Senhor dá uma ordem para ele naquela visão. Diz: Pedro, levanta-te, mata e come. E Pedro faz uma coisa impossível. Ele diz: não, Senhor. 2 palavras que nunca podem combinar. Ou ele só diz não, ou então ele diz sim, Senhor. Dizer não, Senhor, só Pedro consegue. Não é? Dizer não e chamar o Senhor de Senhor. Por que ele conseguiu fazer isso? Porque ele estava restrito pela sua visão religiosa. Que o trato de Deus, a economia de Deus era para o povo de Deus, escolhido por Deus, os judeus. Pedro também era judeu, claro. Então, não, Senhor, não, Senhor. Eu nunca comi coisa alguma comum ou imunda. Então, essa palavra comum, como Pedro usa, tão preciosa. Porque se éramos nós, comum, koinos, no grego, de onde vem koinonia, comunhão. Koinos fala de algo comum, algo ordinário. Esse éramos nós. Mas, porque o Senhor nos alcançou? Por isso, Hebreus 3:1, santos. Agora não é mais koinos. Não somos mais ordinários. Não somos mais comuns. Somos separados. Santos. E aí ele vai acrescentar essa outra palavra tão bonita. E não somos só santos individuais. Ele diz santos irmãos. Porque todos nós recebemos o mesmo chamado do mesmo Senhor. Então somos os santos irmãos. Aí ele vai usar outra palavra importante em Hebreus. Participais. Aparece 7 vezes na epístola. Significa ter uma parte e integrar algo. Então nós não fomos chamados para assistir reunião, assistir culto, sei lá o quê. Palavra que às vezes ouvimos. Nós somos participantes de uma vocação celestial. Integramos, temos parte. Nenhum de nós é espectador de um filme. Somos integrantes de uma vocação celestial. Está aí em Hebreus 3:1. E aí ele usa outra palavra importante. Qual palavra em Hebreus que não é importante? Que livro esse? Aí ele diz, considerai. Localize aí no capítulo 3, versículo 1. Santos irmãos que participais da vocação celestial, considerai. Não é assim que está na sua Bíblia? Sabe que palavra é essa? Olha, esse siderai, vamos separar essa palavra. Ela
se refere ao que nós chamamos de espaço sideral. Ou seja, esse espaço que está aí fora, o universo. Essa palavrinha específica na língua original, considerar, é uma palavra retirada da astronomia. E se refere a colocar um telescópio potente para se estudar um astro no espaço sideral. Então nós vamos considerar aquele astro. Considerai. Quanto tempo um astrônomo leva para fazer isso? Às vezes, a vida toda. Todos os dias, muitas horas por dia, ele sai da sua casa, vai para o laboratório de observatório astronômico, põe o seu olho lá, né? Antigamente era assim, hoje já tem instrumentos mais modernos, né? Ele olha para a tela do computador. Antes ele colocava lá o seu olho e ficava lá horas e horas e horas e dias e meses e anos estudando um astro. Ainda fazem até hoje, claro. Essa foi a palavra usada aí. Irmão, irmã, considerai. Tome seu telescópio, fixe no Senhor Jesus e seja absorvido por Ele. Considere atentamente. Olha aí o versículo. Considere o quê? O apóstolo, com A maiúsculo, e o sumo sacerdote, com S maiúsculo, da nossa confissão, vírgula, Jesus. O livro de Hebreus usa muitas vezes o nome Jesus sozinho, sem o Senhor e sem o Cristo. Só Jesus. Qual é o motivo? É que o livro de Hebreus enfatiza a humanidade do Senhor Jesus. Que ele foi um homem real, com fraquezas reais, tentado em todas as coisas à nossa semelhança, vulnerável, que sentiu fome, dor, cansaço. Então considerai Jesus, o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Não há nada que possa nos transformar na nossa vida cristã, senão considerar Jesus. Até quando consideramos a igreja, nós podemos ter problemas. E desanimamos e frustramos, não tem jeito, as coisas estão muito difíceis, os irmãos não querem nada, não é? Porque nós estamos com o telescópio no lugar errado. Isso é uma atitude inadequada. Nosso telescópio não está mirando a igreja, está mirando Cristo. Nosso telescópio não está mirando a obra de Deus, está mirando o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Daí flui tudo mais. Então considere atentamente. Agora, irmãos, se a palavra de Deus não habita no nosso coração profundamente, plenamente, como nós podemos considerar Jesus? Você já pensou sobre isso? Se você vai para o trabalho, nós temos que trabalhar, não é? E você não carrega a palavra de Deus no seu coração, como você pode contemplar Jesus? Não foi por pouco que Paulo então disse aos Colossenses: more, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Nosso Senhor Jesus, quanto à sua vida humana, Salmo 40, que Hebreus, de novo, Hebreus cita o autor de Hebreus no capítulo 10, diz assim: agrada-me, ó Deus, fazer a tua vontade. Dentro do meu coração está a tua palavra, ou a tua lei. Irmãos, memorizar as Escrituras não é um assunto pequeno, é um grande assunto diante de Deus. Se nós memorizamos a palavra, e nós estocamos a palavra no nosso coração, então onde nós formos, nós carregamos a palavra do Senhor dentro do nosso coração. Foi o que o Senhor Jesus disse: dentro do meu coração está a sua lei. O Senhor Jesus não tinha uma Bíblia no deserto quando ele foi tentado pelo diabo, não é? E ele citou 3 versículos para o diabo, todos os 3 de Deuteronômio. Lembra-se? Porque dentro em meu coração está a tua lei. Então, irmãos, isso não é uma coisa qualquer. É uma coisa fundamental. Deixa eu citar um exemplo para os irmãos. Nós temos cooperado com a obra do Senhor em alguns países. Na África, Estados Unidos, aqui mesmo no continente latino-americano, em breve com alguns santos na Europa. O Senhor tem nos dado
uma comunhão interessante com diversas assembleias. Em Cuba, há 20 anos atrás, Bíblias eram proibidas. Hoje já não mais. Há 20 anos atrás, proibidas no regime cubano. Já estivemos em comunhão com os irmãos ali umas 5 vezes. E temos estado com eles. Então nós ouvimos alguns relatos ali impressionantes. Escute esse relato. Havia um grupo de jovens que eram estudantes universitários. E eles ouviram o evangelho de alguma maneira. É claro que mesmo dentro daquela ilha comunista, aqui ou ali a palavra de Deus estava. Né? Secreta, escondida, oculta, mas estava. Então, esses jovens ouviram a palavra do Senhor e receberam a palavra do Senhor. E começaram a pregar essa palavra ocultamente, discretamente, na universidade. E as Bíblias não existiam. Quando uma Bíblia foi localizada de alguma maneira, uma Bíblia chegou à mão deles, sabe o que eles fizeram? Eles repartiram a Bíblia em pedaços, rasgaram em pedaços, assim, em alguns livros, e distribuíram para alguns jovens. E esses jovens guardavam esses pedaços da Bíblia como pequenos tesouros e memorizavam aquela parte, com medo de terem esse pedaço da Bíblia arrancado deles, porque era proibido. E esses jovens iam para as linhas de trem. O país é muito escuro, eles vivem um racionamento de tudo. Então é extremamente mal iluminado, as noites são escuras. Então eles aproveitavam essas noites escuras e iam para as linhas de trem, lugares bem afastados e escuros. Alguns jovens se reuniam para fazer o quê? Eles iam recitar a palavra de Deus, a porção que eles tinham memorizado. Aquele que ficou com essa parte aqui, memorizou essa aqui, o outro aquela ali, o outro aquilo lá, e eles se reuniam para recitar a Bíblia uns para os outros. Hoje, em uma única cidade em Cuba, que nós temos visitado, a cidade e os seus arredores, há 3.000 irmãos se reunindo. E entre eles, 70% deles têm menos de 35 anos de idade. Nós conhecemos uma meninazinha, magrinha, fraquinha, ela deve ter 1,5 metro de altura. Ela estava no último ano de medicina em Cuba, desse tamanho, uma jovenzinha de 20 e poucos anos. Ela tinha um centro de reunião na casa dela, porque ela foi a primeira convertida, pregou para toda a sua família, pregou para os vizinhos todos, e todos se converteram. Então, como ela era a cristã mais velha, com 23 anos de idade, era a cristã mais velha. E então ela ajudava os irmãos com a palavra de Deus na sua casa. Casal cristão, jovem que conhecemos ali, eles eram recém-casados e tiveram o desejo de servir o Senhor em tempo integral. Também 20 e poucos anos de idade. Já haviam recebido o Senhor há poucos anos. E então eles se apresentaram a nós e disseram: meu nome é tal, minha esposa é tal, nos casamos há alguns meses. E então nós perguntamos: onde vocês estão morando? Ah, numa casinha aqui perto. E nós íamos visitar, não tivemos tempo de ir lá, íamos lá, queríamos conhecer. Aí o irmão deu o relato para nós, da casa deles. Eles estavam morando numa casinha com chão de terra batida, edificada com pau a pique, e eles não tinham nem cama, eles dormiam numa esteira no chão. Um casalzinho de jovens que dedicaram-se integralmente a servir o Senhor e a pregar o Evangelho. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Queridos irmãos, nós estamos vivendo dias tão difíceis. A palavra de Deus para nós se tornou tão comum. Ouvimos a Bíblia em televisão, em rádios, em programas, na rua, aqui e ali, tantos lugares de reunião, tanta coisa, Jesus, Deus, Evangelho, Bíblia. E nós nos acostumamos com isso tudo e não valorizamos nada. Então que o Senhor possa encontrar nesses dias corações despertados de novo para amarem sua palavra, seu nome. Nós fomos chamados com uma vocação celestial.
Nosso Senhor Jesus está definitivamente às portas. Nos dias da iminência da vinda do nosso Senhor. Não tenha dúvida no teu coração. Se você está distraído, pior para você. Porque nós estamos na iminência da vinda do nosso Senhor Jesus. Então, mais do que nunca é hora de nós pedirmos ao Senhor que renove as afeições e a devoção do nosso coração. Um servo de Deus do século passado disse assim: um dos maiores perigos na vida cristã é quando as verdades de Deus se tornam familiares e conhecidas. Compreende o que ele quis dizer? Ah, eu já ouvi, já estou cansado de ouvir, já li. Minha biblioteca tem centenas de livros, já li sobre tudo, já conheço, já ouvi, já estou cansado. As verdades de Deus, familiares e conhecidas, mas não tiveram impacto em nossas vidas. Então, nosso tempo já está concluindo. Esse é o livro de Hebreus. Quando nós vamos até o versículo 6 do capítulo 3, terminamos o segundo ensino. Aí ele vai exortar de novo. Sabe como ele começa a exortação? Assim, pois, como diz o Espírito Santo. 3:7 de Hebreus. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. 3 vezes é citado esse texto do Salmo 95, é de lá que ele vem, Salmo 95, nos capítulos 3 e 4 de Hebreus. 3 vezes. Está muito claro qual é o peso dessa exortação. Ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Como foi em Massá, como foi no dia da provocação no deserto. Se você tem o texto aí, confira, que é exatamente o que ele diz. Ele diz que o povo de Israel conheceu as obras de Deus, mas não conheceu os caminhos de Deus. Aí o versículo aí adiante, 10, 11 de Hebreus 3, vai dizer, eles sempre erram no coração. Erram no coração. Não conheceram os meus caminhos. Então jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Não é isso que está escrito aí? E aí ele vai aplicar isso para nós. E dizer assim, tende cuidado, irmãos. Cuidado, irmãos. Não aconteça haver em qualquer de vós um perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, ele vai dizer, exortai-vos mutuamente cada dia. Exortai-vos. Porque o livro de Hebreus é uma palavra de exortação. Nós vemos lá 13, 22. Suporteis a presente palavra de exortação. Então ele vai dizer, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama, como? Hoje. Não é uma exortação para amanhã. Durante o tempo que se chama hoje. Para que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Não é? Porque nos temos tornado participantes de Cristo. Ele vai seguir assim o texto. Participantes de Cristo. Irmãos, esse livro tão precioso, nós vamos ter que ir parando por aqui. Mas leia mais esse livro. Leia com cuidado, leia com atenção. Leia no seu quarto secreto, calmo, sem celular, sem ninguém batendo na porta. Nada. Silêncio total. Feche tudo. Tranque. E leia o livro de Hebreus. Essa exortação começa no capítulo 3, verso 7. E entra pelo capítulo 4. E vai até o verso 13 do capítulo 4. Longa exortação. De 3, 7 a 4, 13. Qual o tema dessa exortação? É a vocação celestial. Qual é a exortação em si? Se nós temos uma vocação celestial, qual é o perigo relacionado a ela? Incredulidade. Ora, mas nós somos crentes. Como um crente pode ser incrédulo? Você entende como?
Se ele não retiver as verdades ouvidas e agarrar a elas, então ele vai se desviar delas. Uma vasilha furada, um barco à deriva, esse é o assunto. Então que não haja em vós esse perverso coração. E aí no capítulo 4, verso 14, ele começa de novo outro ensino. Então o livro é composto assim, não é uma obra de arte o livro de Hebreus? O que você acha? Então ele ensina de novo no capítulo 4, verso 14, e vai até o capítulo 5, verso 10. Ensino. E aí no capítulo 5, verso 11, ele começa a terceira exortação, que vai de 5:11 a 6:20. Longa também. 5:11 a 6:20. E o que ele vai fazer aí? Vai ficando cada vez mais sério. Ele vai falar sobre aqueles que caíram e que então não encontram mais possibilidade de serem renovados para arrependimento. Seríssimo. Mas o assunto aí não é cair da graça, não. Perder salvação, não. O assunto aí é pôr-se à margem do caminho. Essa palavra "e caíram", que acontece em Hebreus capítulo 6, que é uma palavra tão enfatizada, 6:4. Aqueles que provaram a boa palavra de Deus, se tornaram participantes do Espírito Santo, experimentaram os poderes do mundo vindouro, está tudo aí. E caíram, é impossível renová-los para arrependimento. Então essa palavra "caíram" aí significa que eles estavam jornadeando, iam bem, mas num dado momento se puseram à margem do caminho. Apostasia. Então diz, é impossível renová-los para reintroduzi-los na vida cristã. Porque eles já passaram pelo arrependimento de obras mortas, pela fé em Deus, pelo batismo, e o que é citado aí. Então eles não podem ser tomados aqui dessa posição e ser reintroduzidos na vida cristã. Se eles estão à margem do caminho, é uma situação complicada. Porque eles não podem ser reintroduzidos, eles vão ser batizados de novo, confessar o nome de Jesus de novo, receber o Espírito Santo de novo. Isso não é possível. Se eles são crentes genuínos, isso já aconteceu com eles. Concorda, irmão? Mas agora eles estão paralisados. Eles estão à beira do caminho. Então o autor vai dizer, é como a chuva que cai numa terra. E ao invés de produzir frutos, produz espinhos e abrolhos. Veja como é séria essa exortação do capítulo 6. Né? E de novo, ele segue para mais uma passagem de ensino no capítulo 7, o Melquisedeque, um ensino profundo. Ele vai dizer, tenho muitas coisas que dizer, difíceis de explicar, porque você tem se tornado tardios em ouvir. E essas coisas difíceis de explicar é o ensino sobre Melquisedeque. Ele vai comparar Melquisedeque com Cristo. E vai falar sobre o sacerdócio eterno de Cristo. Maravilhoso. Então, concluindo já, estamos mais alguns minutos breves. Chegamos na quarta exortação, no capítulo 10. E essa exortação fala sobre viver em pecado voluntário. Então lá no 10:26, se você abrir aí, o centro dessa exortação, 10:26. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, não é o que está escrito aí? Depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta sacrifícios pelo pecado. Pelo contrário, uma certa expectação horrível de juízo há de consumir os adversários. Então, ele vai dizer que aqueles que profanaram o sangue da aliança, ultrajaram o Espírito da graça, expressão que ele usa aí, já não resta mais nenhum sacrifício por eles. Então, qual é o tema da exortação? Viver deliberadamente em pecado. Isso é gravíssimo para o cristão, que conhece o Senhor, que recebeu luz e que vive em pecado. Pecados ocultos, pecados habituais. O que ele está perdendo? Ele está perdendo o que Hebreus chama de a herança. O que ele disse, citando o exemplo de Esaú, que sendo tão rico, o filho primogênito de Isaac, Esaú era o herdeiro, e diz que Esaú pôs tudo de lado. Por um prato de sopa, vendeu o seu direito de primogenitura. Será que há como ter uma exortação mais solene para nós? Irmãos, toda a nossa herança está em Cristo. Cristo é nosso e nós somos dele. Mas essa terra é possuída passo a passo. Passo a passo. Então ele vai dizer, não haja entre vós um impuro ou profano.
Não haja entre vós raiz de amargura que brotando vos perturbe. Isso também é o capítulo 12, o mesmo contexto. E aí ele vai dizer, não tendes chegado ao monte Sinai, mas tendes chegado ao monte Sião, a cidade do Deus vivo, a igreja dos primogênitos arrolados no céu, a universal assembleia, a incontáveis hostes de anjos. Ele está falando dos privilégios que nós temos como cristãos. Aí ele vai dizer assim, tende cuidado. Isso é Hebreus 12, se não me engano, é o verso 25. Tende cuidado, não recuseis ao que fala. Não recuseis ao que fala. E olha agora os últimos versos do capítulo 12 de Hebreus, o que diz? Nós recebemos um reino inabalável. Antes disso, ele vai dizer, o Deus que fez abalar o Monte Sinai, com um terremoto e clangor de trombeta, aquela cena terrível que o povo nem perto do monte poderia chegar, né? É dito aí, ainda uma vez mais farei abalar não somente a terra, mas também o céu, ou as realidades celestiais. Irmãos, o que o Senhor tem feito hoje? O que o Senhor tem feito hoje é abalar a igreja. O Senhor está abalando aqueles que professam o seu nome. O Senhor está abalando todas as instituições que levam o nome de Cristo, para que aquilo que não é Cristo caia, seja removido. Ainda uma vez por todas farei abalar, não só a terra, mas o céu. E o autor de Hebreus vai explicar, para que aquilo que não é abalável permaneça. Então ele vai dizer, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual sirvamos, é a mesma palavra para adoremos, sirvamos a Deus de modo agradável, ou de modo a agradá-lo. Qual é a motivação da vida cristã? Por que nós vivemos a vida cristã? Qual é o motivo da vida cristã? Agradar o Senhor. Não há outro motivo. A vida cristã não é vivida assim, irmão, pode fazer isso, irmão, não pode fazer aquilo. Irmãos, irmão, isso é certo, irmão, aquilo é errado. Irmãos, isso é lícito, aquilo é ilícito. Não, isso não é a vida cristã. A vida cristã é vivida assim, Senhor, isso agrada ou desagrada teu coração? Isso é a vida cristã. Porque há coisas que são lícitas, mas não nos convêm. Há coisas que são lícitas, mas não edificam. Há coisas que são lícitas e nos dominam. Então Paulo diz, todas as coisas me são lícitas, mas eu não deixarei me dominar por nenhuma delas. Então não é assim que nós vivemos a vida cristã. Parece que nós gostaríamos que fosse, né? Infelizmente, por imaturidade espiritual. Queríamos ter um livrinho de regra. Comece seu dia assim, faça assim e vá aqui. Não vá ali, cuidado com isso, cuidado com aquilo. Olha isso, olha aquilo. Né? Parece que seria mais fácil. Mas a vida cristã é assim. A unção que vem do santo permanece em vós. E não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Ela vos ensina a respeito de todas as coisas. E é verdadeira. 1 João 2. Não é falsa, João vai dizer. Então permanecei nele, Cristo. Como também ela, a unção, vos ensinou. Esse deveria ser o caminho para nós mais fácil e se torna o mais difícil, porque nós somos imaturos, não é? Imagine se nós falarmos assim para uma criança. Use o teu discernimento e faça só as coisas que você discernir que são convenientes. Você já falou isso para o seu filho, irmão? É impossível. Você tem que dizer para ele, faça isso, não faça aquilo, obedeça ao seu pai, isso aqui não pode, aquilo ali pode. E é porque ele é uma criança, né? Então assim somos a maioria de nós. Nós precisamos crescer aprendendo a ouvir o ensino da unção. Quando o Espírito Santo vai dizer, não, não toque isso. Não, não fale aquilo. Não, não vá nesse ambiente. Né? É o ensino da unção. Funciona como um semáforo. Enquanto a luz verde está acesa, siga em frente. Quando a luz amarela acende lá na tua unção interior, lá no teu espírito, então, atenção. Atenção que o rumo não está muito bom. E quando a luz vermelha acende, pare agora.
Então, às vezes, você pode até começar uma frase, mas você tem que morder a língua e cortar no meio. Porque a luz vermelha acendeu. E o ensino da unção está dizendo, cala a boca. Não fala isso, não. Não é assim? Esse é o ensino da unção. É assim que o Senhor nos dirige. Então, o livro de Hebreus vai caminhar assim. Uma escada ascendente, começando com uma exortação ligada a tão grande salvação, primeira. A segunda, a vocação celestial. A terceira, maturidade. Deixemos levar para o que é perfeito. Maturidade. A quarta, a escada está subindo. A quarta, uma vida no Santo dos Santos. No Santíssimo. Que nós somos chamados para viver. Não tem um privilégio maior. E a quinta, a última exortação, tem a ver com o prêmio. Ou a herança. Quando ele cita Esaú. Dizendo para que nós não tenhamos coração de Esaú, mas um coração de Jacó, aquele que anseia pela herança. E, para cada exortação, nós temos um perigo ligado a ela. Para tão grande salvação, o perigo é a negligência, que nós já explicamos. Para a vocação celestial que temos, o perigo é incredulidade, perverso coração de incredulidade. Para a maturidade que nós fomos chamados, deixemos levar para o que é perfeito, o perigo é pôr-se à margem do caminho. Caíram, apostasia, como já citamos. Para a vida no Santíssimo, o perigo é o pecado voluntário. Viver deliberadamente em pecado, e não no Santíssimo. E o último, o prêmio, a herança, o perigo é a indiferença. Não é interessante, irmão? Não é muito prático? Sermos indiferentes, como foi o Esaú. Eu estou aqui morrendo de fome. Se você ler Gênesis 36, Esaú falou assim, de que me vale o direito de primogenitura? E agora eu estou aqui morrendo de fome. Então, ele viveu para a satisfação imediata dos seus apetites. Não é? Que perigo nós cristãos corremos. Não, isso não tem importância, isso é coisa à toa. Não é? Se a gente tem desejo por isso, vamos satisfazer o nosso desejo. Por que o desejo existe? Se o desejo existe, vamos satisfazer o desejo. Né? Compreende o perigo disso, irmão? Indiferença. Alguém já disse assim, que no casamento, a indiferença entre marido e mulher é pior que o adultério. Por um lado, nós concordamos, sem dúvida. Certo que o adultério traz consequências desastrosas para um casamento. Mas a indiferença entre marido e mulher é um inferno. Juntos. O outro é indiferente. Você vive a sua vida própria e o outro vive a vida própria dele, morando debaixo do mesmo teto. Indiferentes. Então veja que esse é o último tema do livro de Hebreus, dizendo, não sejais indiferentes. Como Esaú foi indiferente. Então, que o Senhor possa, de alguma maneira, ter falado ao nosso coração e despertado o nosso apetite para você ler o livro de Hebreus. Dentro desse esquema. Agora com cuidado, com atenção, passo a passo e, sobretudo, com oração. Para que o Senhor possa encontrar nos nossos dias, irmãos, corações como aqueles que nós citamos dos nossos irmãos em Cuba. Ávidos, desejosos de seguir com o Senhor. Custe o que custar. A mãe de uma dessas jovenzinhas que citamos no início, que começou a pregar o Evangelho nas universidades, ela foi torturada pelo sistema comunista. Eles a colocaram várias vezes numa sala isolada com um caderno em branco na sua frente. E aquele caderno era para escrever a história dela. Fizeram isso uma vez, fizeram isso depois de alguns dias e fizeram de novo depois de mais alguns dias. Para comparar os 3 cadernos. Se ela escreveu exatamente a mesma coisa. E não entrou em contradições. Sofreu tortura psicológica. Hoje ela é uma anciã de quase 70 anos. Uma das primeiras
cristãs de Cuba, que permaneceu em Cuba depois da entrada do regime comunista em 1959. Então, o Senhor tem os seus, que o querem, que o amam, que amam sua palavra, e é através deles que o Senhor tem feito o que tem feito nos nossos dias. Que esse seja nosso coração, irmãos. Nós seremos surpreendidos de uma maneira tão maravilhosa, quando esses céus se rasgarem, e nosso Senhor Jesus mostrar o seu rosto de novo, tanto para os que o conhecem, quanto para aqueles que não o conhecem. Para aqueles que o conhecem, para que cada um seja julgado, segundo o bem ou o mal que fez por meio do corpo. Tribunal de Cristo, onde todos nós compareceremos. Todos nós. Paulo diz, todos nós compareceremos perante o tribunal de Cristo. 2 Coríntios 5:10. Então não acho que você está fora, não. Tem um dia marcado para você também. Todos nós compareceremos. E nós seremos arguídos com o que nós fizemos. Com o nosso tempo, com o nosso corpo, com nossas energias, nossos talentos. E esse dia está tão próximo. Nós temos mesmo que olhar para o Senhor e dizer, Senhor, alcança mais de mim para Ti. Mais de mim para Ti. Ser mais formado em mim. Quero ser inteiramente Teu. Teu no trabalho, Teu no estudo, Teu no campo, Teu nos negócios, Teu. Faze-me um cativo Teu e livre serei. Senhor, continue, irmãos, falando então ao nosso coração. Vamos orar. Senhor, nós somos agradecidos porque fomos chamados por Ti com uma imensa vocação celestial. E Te louvamos por participarmos dela e não sermos simplesmente espectadores. Obrigado porque o Senhor tem renovado esse chamado nos nossos corações. Mas ainda Te suplicamos que o Senhor ganhe todo o terreno de nossa vida interior para Ti mesmo. Não permita que sejamos vasos furados ou barcos à deriva. Conquista-nos, Senhor, para Ti. Que o Senhor não seja um anexo em nossas vidas, mas que nossas vidas sejam completamente para Ti. Assim Te pedimos, agradecidos. Em nome de Jesus. Amém.